O tema de hoje é um complemento da recente gravação que fizemos sobre lavagem cerebral no meio protestante. O conteúdo desse áudio está na forma escrita circulando pela internet e é de autoria de Ricardo Quadros Gouveia, um protestante da ala tradicional. Em seu manifesto, ele faz uma alerta sobre a realidade atual das igrejas protestantes. Como seu estudo abrange outros assuntos bem longos, resolvemos extrair somente o capítulo que fala sobre lavagem cerebral. Segue então suas palavras. A lavagem cerebral é feita consciente ou inconscientemente pelos líderes ou seus assessores. Eu tenho visto práticas explícitas de lavagem cerebral sendo empregadas em escolas de teologia ditas evangélicas e reformadas. Algumas destas práticas sutis de condicionamento mental que verifiquei sendo empregadas em seminários são, por exemplo, repetição acompanhada de expressões violentas, uso contínuo de palavras específicas de identificação, sobrecarga de leituras, designação de professor de leituras, técnicas de humilhação e repressão e armações com vistas à exclusão. A lavagem cerebral leva ao sectarismo, que logo leva também ao obscurantismo e depois ao extremismo. O extremismo teológico de qualquer espécie acaba por levar à adoção do obscurantismo como regra fundamental. Obscurantismo significa opor-se ao esclarecimento das ideias. Uma das principais características da sectarização é manter o indivíduo no escuro, é deixá-lo incapaz de pensar por si mesmo, evitar que experimente o diálogo com quem pensa diferente, protegê-lo de materiais didáticos que possam vir a confundir a sua programação, a sua lavagem cerebral. É a essa prática que chamamos de obscurantismo. O obscurantismo assume, no entanto, muitas formas. Uma das vias comuns é negar o valor do estudo puro e simples, inclusive do estudo teológico. Ele se manifesta através de frases do tipo: a igreja precisa de pastores e não de teólogos. Ou afirmações como: o importante é a prática e não a teoria. Ou, para ser pastor ou para trabalhar na igreja, é preciso apenas ser ungido, não é preciso ter estudado. Estas são algumas típicas falácias obscurantistas. Mas há tipos mais sutis de obscurantismo, e é com estes, acima de tudo, que devemos nos preocupar. Há o tipo que sugere que não há nada de aproveitável nas ciências, com exceção da teologia, desde que estejamos falando, é claro, da forma de teologia específica defendida pelo extremista em questão. Os extremistas dizem: por que estudar psicologia, por exemplo, se tudo o que precisamos saber sobre o ser humano, a personalidade humana, o tratamento dos problemas psicológicos do homem e todas as respostas sobre o assunto já estão na Bíblia? Por que estudar sociologia? Filosofia, então, nem convém mencionar, pois é antagônica à fé e ao cristianismo. Linguística ou semiótica? Nada poderia ser mais nocivo ao pensador cristão. Não podemos permitir que nossos pastores e seminaristas se promiscuam desta forma e outras colocações semelhantes. Isto é obscurantismo, e eu tenho visto esse tipo sendo praticado nas igrejas e nas escolas de teologias evangélicas. Veja que ninguém se iluda com a presença destas disciplinas na grade curricular de seminários. Esses cursos são, em geral, de valor meramente decorativo na grade. São os chamados cursos cosméticos. Neles ensina-se, em geral, apenas um suposto conteúdo das disciplinas em questão, jamais permitindo que estas sejam apresentadas aos alunos como perspectivas científicas sérias sobre o conhecimento do mundo, do ser humano em toda a sua complexidade. Muitas vezes esses cursos são ministrados por pastores que, mesmo tendo diplomas nas áreas que lecionam, aproveitam-se da ocasião para fazer apologética e ensinar ideias teológicas. Para o indivíduo que possui uma fé firmemente enraizada no amor a Deus e às Escrituras Sagradas, e que conhece bem a tradição cristã, que tem real compromisso com Deus, o contato com outras ciências só pode ser benéfico, ainda que venha a ler as obras de autores não somente não cristãos, mas até anticristãos.
Se o indivíduo possui uma fé que se deixa escandalizar facilmente por argumentos, é até benéfico que ele perca essa fé falsa e fraca, para que agora sim, sem a ilusão de que já crê, venha a ser alcançado pela graça de possuir uma fé legítima, calcada no amor e na palavra sustentada pela tradição. Mas a pior forma sutil de obscurantismo para um pastor ou pensador cristão é o obscurantismo intrateológico. Os extremistas o praticam sem nenhuma vergonha disso, pois creem com isso estar fazendo uma guerra santa contra as heresias. O pressuposto aqui é que o pior inimigo é aquele que se diz ser amigo. Portanto, todos os autores que afirmam ser cristãos, que dizem querer apresentar uma teologia ou um pensamento bíblico, mas que estão em desalinho com o pensamento do indivíduo ou grupo extremista em questão, serão inteiramente execrados como os piores inimigos da verdade, como falsas testemunhas, como anticristos disfarçados, lobos em peles de ovelhas, etc., pois se dizem cristãos ortodoxos, mas defendem pontos de vista contrários aos defendidos pelo grupo extremista. Antes ler o livro de um ateu que os livros de um teólogo desse tipo, livros estes que jamais serão colocados ao alcance dos alunos na livraria do seminário, por exemplo, e às vezes nem mesmo em algum canto escondido da biblioteca. Um ex-aluno de uma escola de teologia fundamentalista disse-me certa vez que havia sido ensinado a ele que só o adentrar em uma livraria católica já era um sério pecado. Esse mesmo aluno, certa noite, chegou a derramar lágrimas de arrependimento por ter lido um trecho de um livro de estudos bíblicos publicado pelas edições paulinas. Esse tipo de obscurantismo tem que acabar se quisermos fazer parte de uma denominação sã. Entrei em contato nos Estados Unidos com pessoas especializadas em desprogramar a mente de vítimas de lavagem cerebral. Nestas conversas fui informado que o principal processo de desprogramação é precisamente o diálogo. O desprogramador conversa por horas e repetidamente com o indivíduo que sofreu a lavagem, até que encontre os termos linguísticos que serviram de chave para a lavagem cerebral e que permitirão estes mesmos termos a consequente desprogramação. Uma das experiências mais revigorantes é conversar com alguém que foi desprogramado. Há nele um misto de alívio e de raiva. Alívio por ver-se capaz de pensar novamente, e raiva por sentir-se violado, usado e abusado pelos programadores. Não é fácil realizar a desprogramação. Em geral, o aluno ou pastor que sofreu lavagem cerebral evita o contato com desprogramadores e, quando não pode evitar, como numa situação de sala de aula, como já aconteceu comigo algumas vezes, o aluno condicionado reage, a princípio usando as técnicas que aprendeu durante sua programação. Ao perceber que estas não produzem o resultado esperado, o aluno pode ficar violento. Às vezes o professor desprogramador pode encontrar um termo-chave da programação e, se insistir em usá-lo em frases específicas de desprogramação, poderá levar o aluno a momentos de profunda angústia, tremores e até ao colapso e perda dos sentidos. É uma alegria muito grande quando uma pessoa condicionada volta à reflexão livre e sadia, ainda que saibamos que um período de acompanhamento será necessário para o completo restabelecimento do indivíduo em questão. Concluindo, como todos podem ver, existe também pessoas não católicas que se preocupam com o assunto. A lavagem cerebral é um problema seríssimo e a maioria dos cristãos ainda a desconhece. É necessário, então, que o tema seja divulgado nos meios de comunicação, mostrando o lado negro dessas técnicas que levam muitos ao erro e ao engano. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.